você tem, você vai ver o quanto sua vida vai mudar. Concordo. Deixe de olhar, deixe de comparar seu palco com o palco dos outros. Pois é, concordo. Deixe de comparar sua casa com a casa do seu vizinho. Deixe de comparar seu carro, sua moto. Deixe de comparar sua vida com a vida dos outros. É verdade, concordo. Uma vez eu ouvi o Mário Sérgio Cortella, né? E ele falando o seguinte, olha, você já percebeu o tamanho do para-brisa de um carro? É grande. É grande. Você já viu o tamanho do retrovisor? Pequenininho. Pequenininho. O que isso quer dizer? Que você tem que olhar pra frente. Você tem que olhar pra frente e olhar muito pouco pra trás. Pouquíssimo pra trás. Isso você talvez nem perceba, mas tem muita gente focada no passado. Pois é. Tem muita gente focada no que perdeu. E aí eu vou até contar alguns exemplos da minha vida pra você entender que quando a gente deixa de focar nas percas, quando a gente deixa de focar no passado, quando a gente deixa de focar nos outros, no que os outros têm, no que os outros são e no que você não é, quando a gente muda essa situação, a gente passa a ter muito mais resultado na nossa vida. É verdade. Antônio, deixa eu colocar a tua vinheta e você volta já. Tá Tudo bom? bem, tranquilo. Toda quarta-feira, no programa Eu e Você, a mente humana se abre com o quadro Inteligência Emocional, com o trainee comportamental e hipnoterapeuta Antônio Nóbrega. A partir de agora, na Ponte FM. Antônio Nóbrega. Olá, meus queridos amigos, boa tarde. Agora faltam 5 minutos para as 14 horas. Bom, você sabe, né, Rose, que em primeiro lugar, eu sempre faço e sempre vou fazer isso. Parabenizar para você, ouvinte, que está aqui nesse momento. Primeiro, eu quero dar os meus parabéns para você, que está disponibilizando esse tempo, que está investindo esse tempo em você. Porque isso é um grande investimento. Tem momentos que a gente está escutando e que pode ser, ao invés de investimento, pode ser algo negativo. Pode ser um desinvestimento, como a gente chama. É verdade. Então é o seguinte, pessoal, eu estava falando aqui mais cedo, né? Em primeiro lugar, eu quero, como eu estava dizendo, dar os parabéns por você estar ouvindo esse programa maravilhoso. Porque eu sei que se você está aqui é porque você quer uma vida melhor, você quer ter mais resultado, você quer sair da média. Eu acredito que você quer evoluir, quer crescer. Verdade. E aqui é o caminho para isso, tá? Aqui tem vários... Você vê, teve a Mônica agora ensinando a construir uma organização. Talvez você não saiba, mas desorganização leva a prejuízo. É verdade. Olha, Mônica, eu acho que se eu fosse contar o tanto de prejuízo que eu já tive na minha vida pela desorganização... Nossa! Imagino. Então, assim, desorganização leva a prejuízo. Então, se eu puder dar um conselho, sempre quando você estiver aí no programa de Mônica, é quinta-feira, Mônica? Toda quinta-feira, às 2h da tarde, venha, escute, aprenda a se organizar, porque presta atenção, é maravilhoso ter uma vida organizada. É incrível. Você vai ver que quando você se organiza, seu mundo se organiza. O mundo à sua volta se torna mais organizado. E tudo fica mais fácil, tá? Então, em primeiro lugar, eu quero dar meus parabéns à Mônica aí, que é nossa assídua lá do Instituto Brasileiro de Inteligência Emocional. Então, assim, nossa parceira lá. E é isso. Eu estava falando aqui, né? Essa comparação, né? E a internet hoje, ele é um palco de comparação muito grande. Sim. As pessoas ficam ali o tempo todo comparando os seus resultados com o resultado de quem está na internet. Nossa. E muitos acabam se frustrando. Pois é. Muitos acabam não conseguindo alcançar melhores resultados, não conseguindo alcançar uma vida melhor. Porque verdade, ela diz Mônica, assim, beijo. ela quer começar, mas aí ela olha para quem já está lá naquele ramo há 10 anos. Sim. E aí ela diz, mas fulano já fatura X, como eu faturo 10, não dá para mim. Mas ela não entende que aquela pessoa, para chegar onde chegou, ela tem uma trajetória, tem um caminho. Todo escala, né? Então, como perguntaram aqui para mim mais cedo, Antônio, como é que faz para ter sucesso em determinada área? Não é só na digital, é em qualquer área da vida.
Para Sim. você ter sucesso é tempo, é constância, é persistência. É uma construção, né, Antônio? Agora, Passo a passo. se você tá olhando para trás, se você tá focado no negativo, se você tá focado no que você não tem, no que você não é, dificilmente você vai alcançar o resultado. Você tem que focar no futuro, no horizonte, no que você pode construir, no que você ainda pode mudar, sabe? E tem muitas pessoas focadas no negativo. E isso acaba impedindo, de fato, as pessoas de alcançarem esse resultado, Rose. Sim, sim. Tá? Então, assim, poxa, quando você parar de se comparar, quando você começar a se concentrar nas forças que você tem, inclusive nós temos uma ferramenta que chama-se análise de SWOT, que é maravilhosa para isso, para você entender quais são suas forças, né? Quais são suas fraquezas, seus pontos fracos. E aí você, não é para focar nos pontos fracos, mas para você melhorar, né? Se desenvolver ali onde você precisa desenvolver. E você ter a ciência dos potenciais que você tem. E aí você usar os recursos, a potência que você tem para poder chegar onde você quer chegar. Então, quando eu conheço a minha força, quando eu sei as minhas capacidades, aí sim, peraí, em que eu sou bom? Como eu sou bom nisso? Por que eu sou bom? E aí agora, ok, e o que eu escolho, né, através daquilo que eu sou bom? Muitas pessoas têm dificuldade em conquistar empregos, tem dificuldade em conquistar uma empresa que deseja, justamente porque ela não se conhece. Sim. Ela não tem um autoconhecimento. Então, vamos supor, eu me lembro que quando eu construí minha empresa, Rose, eu fiz uma análise SWOT e eu percebi que uma das minhas fraquezas, e quando eu descobri uma das minhas fraquezas para a área empresarial, eu decidi colocar uma pessoa nessa área. Sim. Tá? Tá. Aí eu foquei no que eu sou bom. Certo. Eu me concentrei naquilo que eu sou bom. Eu sou bom em comunicação. Eu sou bom lá no palco. Eu sou bom ensinando. Então eu me concentro nisso, no que eu sou bom. No que eu não sou bom, eu fui buscar pessoas que me ajudassem. Muitas vezes você vai olhar uma empresa, você é dono de uma empresa, você tem um negócio. E aí você é muito comunicativo, muito bom na comunicação. Mas Sim. muito provavelmente você tem dificuldade na gestão. Sim. Na gestão financeira. Então Certo. você tem que ter alguém que possa te ajudar nessa gestão. Certo. Ou muitas vezes você é muito bom na gestão financeira, você é muito bom na organização, mas tem dificuldade na comunicação. Você precisa ter alguém na empresa que tenha esse critério, que tenha essa força de comunicação. Porque uma pessoa, para estar na frente da loja, para estar ali no relacionamento da empresa, ela é diferente daquela pessoa que está no sistema organizacional, no interno. Elas têm habilidades e perfis diferentes. Sim. Quando eu falo do DISC, inclusive a gente fala do DISC por isso. Porque vamos supor, quais são as forças de uma pessoa que ela se encaixa no C, do cauteloso? Quais são as forças dele? Organização. Organização. Ele é muito bom em organização. Sim. Ele é muito bom, ele é meticuloso, então ele é muito bom naquela linha. Só que ele tem uma dificuldade de relacionamento, Sim. de comunicação. Então, bom, em que eu sou bom? Eu posso, mas eu vou continuar sendo ruim nessa dificuldade de relacionamento? Sim, eu posso melhorar. Certo. Posso melhorar essa habilidade. Sim. Mas provavelmente a melhor função para mim seja uma função que se encaixe no meu perfil comportamental. Antônio, mas e aí, eu vou morrer assim? Não, você pode se desenvolver. Você pode crescer, pode evoluir, você pode mudar toda a sua estrutura. Certo. Tá? E inclusive ontem eu comentei isso na live, né? Existe uma coisa, a neurociência, hoje ela estuda sobre a neuroplasticidade. Certo. A neuroplasticidade, ela fala o seguinte, que nós podemos nos reprogramar, nós podemos mudar nossa vida, nossos comportamentos, nós podemos construir novos hábitos, nós podemos viver uma nova vida totalmente diferente. Nós podemos. Nós não estamos fadados a ser quem somos. Não lembra daquele dia que nós estávamos falando? Sim, que você pode renascer de novo em vida. Sim. Você não precisa morrer para renascer. Certo. Entende? Então você pode renascer novamente, mais uma vez.
você pode reconstruir uma vida totalmente diferente, com novos hábitos, novos comportamentos. Só que eu sempre falo, o que é que você vai mudar na sua vida? Qual é o comportamento? Qual é o hábito? Por que você vai mudar? Então, aí volta para aquele ponto. Você tem que buscar entender quais são suas competências, seus pontos de melhorias, né? Seus pontos fortes, pontos de melhoria, para que aí sim você possa fazer a mudança necessária. A mudança que realmente vai fazer sentido para sua vida. Ela tem que querer mudar também, né, sim, Antônio? Sim, tem que querer mudar. Na realidade, em geral, quando nós queremos uma mudança, a gente tem que realmente querer. É só falar. Sim, com certeza. Ontem, eu e Daiane, nós fizemos a comemoração de 8 anos de casamento. E eu vou te contar uma coisa aqui sobre do que nós estamos falando aqui, de olhar para frente e parar de olhar para do retrovisor, né? Sim. Quem é casado, preste atenção nisso. Preste atenção. Preste atenção. Ok. O meu casamento com Daiane, ele estava certo de que ia fracassar. Sim. O caminho era para dar errado. Para dar errado. Tinha tudo para a gente não estar juntos até hoje. Tinha tudo. Nós nos separamos no primeiro mês. Primeiro mês nós tivemos briga pesada, separamos. E foram várias separações ao longo do tempo, várias confusões. E assim, e eu tô sendo aberto, tô sendo sincero aqui para que vocês entendam, tá? Por isso que eu tô dizendo que você não tá fadado ao fracasso. Aí o que acontece? A minha vida era totalmente diferente do que é hoje, meus comportamentos. Então, como eu perguntei a Daiane, que nota hoje você dá para o nosso relacionamento? Ela disse, dou 8. Sim, 8. É uma nota maravilhosa para quem era uma nota 2, 1, Nossa. ou quase 0. Sim. Entendi isso? Tá falando. Então, se o meu casamento estava ali, fadado, estava ali, tinha tudo para dar errado, e aí, de repente, Ozzy, eu começo a construir, né? Eu vou para um seminário de inteligência emocional, começo a entender um novo universo e eu começo a mudar a minha vida, meus comportamentos. Eu comecei a entender e descobrir o que eu precisava mudar e comecei a construir essa mudança, né? E fui mudando. Uma coisa que você vai entender, né? E tem até um filme muito legal que eu gosto, que o nome do filme é A Prova de Fogo, né? E esse filme fala muito sobre isso. De um casal, né, que estava separando e aí de repente um começa ali a mudar para poder resgatar o casamento. Só que o outro não consegue ver ainda as mudanças. Isso é muito interessante, porque isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo, viu, Rose? Então eu comecei a mudar, comecei a melhorar como ser humano, como pessoa, como homem, como marido. Comecei a mudar aqueles comportamentos que tinha, que esses comportamentos eram meus comportamentos que estavam levando o nosso casamento ao fracasso. E eu comecei a melhorar, comecei a mudar, comecei a desenvolver novos comportamentos, novas crenças, novas habilidades. E aí, eu me lembro que eu comecei a mudar, mas as brigas continuavam. E uma vez eu vi, poxa, eu estou mudando, mas a gente continua brigando, continua discutindo. Aí chegou um momento que eu disse, não, peraí, mas eu não tenho que mudar por ela, eu tenho que mudar por mim. Eu tenho que mudar a minha vida, não pelos outros. Você não tem que fazer pelos outros, você tem que fazer por você. Embora, quando você faz por você, quando você melhora, quando você cresce, quando você evolui, as pessoas à sua volta vão evoluir junto, tendem a mudar junto. As pessoas com quem você mais convive. Ou você pode acabar muitas vezes se afastando dessas pessoas. Mas aí, isso é muito interessante, que eu fui melhorando. Eu descobri o seguinte, eu não posso, né, mudar de vida pela outra pessoa. Eu não posso mudar pelo outro. Eu tenho que mudar por mim. Então, se você quer uma mudança na sua vida, não é pelos outros, é por você. E aí, eu me lembro que aos poucos foi mudando as coisas na minha casa. E a gente vai reconstruindo esses novos comportamentos, não só na minha vida, mas agora como na memória da minha esposa.
E ela, com o tempo, foi vendo a mudança. E isso começou a melhorar e muito no nosso relacionamento. Começou a melhorar muito no nosso casamento. Hoje nós temos 8 anos de casados. Mas eu quero te dizer, algumas coisas eu tive que mudar. Primeiro, né, a grande maioria dos homens, você vai ver, né, eles têm essa dificuldade no relacionamento. Os homens ainda trazem alguns sistemas de crenças antigos, sistemas de crenças errados, que acabam limitando a sua vida, que acabam limitando os seus resultados. E hoje, se eu puder dar um conselho para o homem que está aqui me ouvindo, para a mulher, primeiro, aprender a ter empatia com o seu relacionamento, com o seu parceiro ou com sua parceira. Aprender a entender o outro, ouvir o outro, né? Primeiro que dificilmente você vai conseguir ter um casamento 100%, um casamento perfeito. Eu ainda não conheci esse casamento, ainda não vi. Mas eu quero te dizer que juntos, vocês podem construir um casamento melhor cada dia. Uma das coisas que eu vi que melhorou muito é a comunicação. É quando você deixa... Primeiro, quando você casa, você tem que trocar o eu ou ela pelo nós. Então, somos um só. Juntos, nós vamos construir a nossa jornada, construir nossa vitória, nossos objetivos. Então, a comunicação tem que mudar. Mas não só a comunicação externa, mas como a comunicação interna. Tem muitos casados que vivem como solteiros. Eu fui um desses. Durante alguns anos dos meus primeiros relacionamentos, 2 anos ali, eu vivia como solteiro. Não dava satisfação, não saía sem dizer para onde ia. E aí, por isso, uma das coisas do casamento se tornar algo muito ruim. Isso foi que ano, Antônio? Isso foi nos 2 primeiros anos de casamento. 2 primeiros anos. Você tem 8 anos de casado. Então, assim, isso era muito ruim. Foi melhorando. O que eu estou dizendo aqui, Rose, primeiro passo, você não tem que mudar pelo outro. Você tem que mudar por Você não tem que melhorar por causa do outro. Tem que ser você tem que melhorar por você. Por você. Porque aí, olha o que acontece quando você melhora pelo outro. O que acontece? Sim. O outro talvez não veja o seu crescimento. Porque é o seguinte, o nosso cérebro, ele guarda as emoções, ele guarda as memórias. Então é o seguinte, Daiane conviveu comigo, né, 2 anos mais 3 de namoro, 5 anos. Certo. E eu era uma pessoa. Certo. Então durante 5 anos eu fui programando na mente dela quem eu era. Certo. Aí eu mudei. Melhorei, me tornei uma pessoa totalmente diferente. E aí eu quero o quê? Que ela simplesmente apague da memória tudo que eu fui e que ela comece a ver logo esse novo homem. Não é assim. Não é assim, é verdade. Por isso que eu tô dizendo que a mudança tem que ser por você. Porque se você muda mesmo. pelo outro, o outro não vê sua mudança, você volta pra estaca zero. Pois é. Entende? Se você começa, vou mudar porque agora eu quero que as pessoas me vejam diferente. Sim. Caramba, vai dar errado. Sim. Vai dar errado. Porque as pessoas não vão te ver diferente. Sim. Elas vão demorar. Você quer ver uma coisa? Eu encontro amigos, né, que quando eu olho, amigos de quem eu era, que até hoje eles pensam que eu sou o que eu era. Nossa. Muitos ainda pensam. Ainda pensam. Né? Aqueles que convivem comigo sabem que eu mudei. Mas você se afastou dessas pessoas, não foi? Algumas pessoas, porque eram pessoas que você bebia junto, aquela coisa toda, né? Sim. É porque, às vezes, o que acontece? Um relacionamento ele tem que estar muito alinhado. Inclusive a amizade. Sim. Se você é uma pessoa... Vamos supor, vamos falar de valores. Certo. Né? Eu sempre tive um valor liberdade muito forte. Então, eu sempre tive um valor de honestidade muito forte. Sim. Então, se você tem um valor honestidade muito forte, dificilmente você vai andar com uma pessoa desonesta. É verdade. Quando você é honesto e que você começa a andar com uma pessoa desonesta, você vai começar a ferir seus próprios valores. Pois é. E isso não vai ter bom resultado. Não é bacana, não. Não. Você não vai conseguir. Sim. Então, o que acontece? Quando eu me casei, eu tinha um valor liberdade muito forte. Inclusive, eu era um tipo de pessoa que eu não prestava
Assim, se Daiane ligasse pra mim e dissesse assim, tá onde? Nossa, já era um motivo pra briga. Já era um motivo pra briga. Nossa. Eu me irritava. Porque o que acontece? Desde os 12, 13 anos de idade, que eu vivia a minha vida sem dar satisfação para as pessoas. Certo. Então eu não tinha hábito de dar satisfação. Ninguém ligava assim para mim e dizia, ei, tu tá onde? Fazendo o quê? Desde 12 anos. Eu era no mundo, eu era muito solto. Certo. Então, uma das coisas que o relacionamento precisa é aprender a respeitar os valores do outro. E aí, não, mas peraí, você está dizendo que sua esposa tem que respeitar a sua liberdade? E aí? Mas aí, um dos valores da minha esposa sempre foi família, muito forte. E aí eu me lembro que assim, eu disse, eu tenho essa dificuldade. Mas olha que interessante. Ela não me dava liberdade, porque os homens dizem, minha mulher não me dá liberdade. Mas será se você merece a liberdade? Pois é. Pois é. Então assim, tem que ver antigamente, se eu chegasse em casa 6h30, Daiane já ficava com raiva. Porque ela achava que eu estava fazendo algo errado. Hoje, se eu chegar 11 horas da noite, ela não reclama. Não briga, não diz nada. Certo. Porque ela sabe que eu não estou fazendo nada de errado. Sim. Ela confia em mim. Confia em você. Então, olha que interessante. Você precisa conquistar a confiança do seu parceiro. Sim. Uma vez a confiança quebrada, vai gerar conflito. É como um cristal, né? É. Quebrou, acabou. Então, mas eu quebrei durante muitos anos a confiança da minha esposa. E por incrível que pareça, hoje eu tenho a confiança dela. Maravilha. Olha que interessante. Eu penso o seguinte, nada é reversível, a não ser a morte. Mas nada. Eu penso que, você tá aí agora, pensando que tá tudo acabado. E aí você desiste porque você acredita que não tem mais jeito. Eu acredito que tem uma solução para tudo. Tem sim. Sempre tem jeito. Sempre tem jeito. Sempre tem uma nova oportunidade. É só você querer mudar. É só você parar de olhar para trás. Sim. É só você parar de focar nas percas, nos prejuízos. Certo. Eu te digo um exemplo disso. Sexta-feira passada, aconteceu algo muito interessante. Uma das coisas que a gente tem lá no Instituto, ultimamente, é curso de Bolsa de Valores. E eu opero, sempre faço minhas operações, né? E aí, eu me lembro que na sexta-feira eu tomei uma pancada muito forte, negativo, né? Nossa. E aí, terminei o dia no negativo muito alto. E aí, eu me lembro que eu tinha que tomar uma decisão. Sim. Quando deu 5 horas da tarde, 4 horas, eu tinha que tomar uma decisão. Eu desisto ou continuo? Aí eu disse, ok, não vou deixar esse prejuízo atrapalhar. Vou pensar. Aí eu disse, ok, vou continuar. E aí eu montei a estratégia e mesmo terminando o dia no negativo, deixei a operação. Quando foi no dia seguinte, na segunda-feira, eu estava com a operação 3 vezes maior do que a da sexta. Sim. Então eu recuperei o prejuízo e estava com a operação 3 vezes maior. Mas se fosse em outro período da minha vida, eu tinha desistido, tinha aceitado o prejuízo e tinha amargado o prejuízo e tinha ruminando aquele prejuízo o final de semana inteiro e tinha passado noites e noites sem dormir. Como muitas pessoas fazem isso. Nossa. Muitas pessoas têm um prejuízo aqui agora e aí, nossa, ela fica um dia, fica 2 dias, fica 6 meses, fica 1 ano sofrendo pelo prejuízo. Meu Deus. Tem pessoas que são assim. E tá tudo bem. Só que eu aprendi que quanto mais rápido eu saio dessa situação e digo, ok, errei, o que é que eu faço agora para recuperar? Como eu vou recuperar? Qual o próximo passo que eu tomo? Qual a próxima decisão? E aí, eu já esqueci o que eu perdi. E agora eu vou me concentrar para ganhar algo novo, para conquistar coisas novas. Mas se você ficar focado no que você perdeu, você vai aumentar a sua perca. Isso é muito interessante. Sim. Isso é muito interessante. Lá nesse universo, ele é muito disso. Quanto mais você se concentra na perca, mais você perde. Então, quanto mais você tenta recuperar o prejuízo, maior é o seu prejuízo. Então, esquece o que você perdeu. E muitas vezes no relacionamento é isso também. Hoje,
eu sinto o seguinte, uma das coisas que eu vejo é que Daiane não fica falando nos meus erros do passado. Isso é muito bom. E ela não fica. Gente, eu ainda erro. Eu ainda tenho defeitos. Né? Eu ainda tenho defeitos. Mas os principais, né, que me levam à desconfiança, isso acabou. Então uma coisa perfeita é quando você resolve perdoar o teu parceiro, aceitar o teu parceiro e dizer, ok, eu sei que você errou, eu sei que você teve prejuízo, você deu prejuízo. Tudo bem, vamos seguir em frente. Mas não adianta você seguir em frente olhando para o passado. E remoer o passado. E remoendo, não adianta. Ou você perdoa, ou você tem a capacidade de perdoar e de esquecer, ou então cai fora. Porque não adianta, é pior. Eu te digo isso porque eu conheço pessoas que às vezes aceitam o outro com aquele prejuízo e aí fica sofrendo. Qualquer coisinha já fica, tá vendo? Tá fazendo aquilo de novo, tá fazendo aquilo. E aí fica. Essa pessoa tá se consumindo cada vez mais. Então, se você puder esquecer, dá a oportunidade pra pessoa e esquece. Esquece. Entendeu? Então, Rose, isso é muito importante. Olhar pra frente. Olhar para as possibilidades. E parar de olhar para os prejuízos. Isso, seguir em frente. Olhe sempre pra frente. Faz sentido pra você, Rose? Faz demais, nossa. Assim, essa questão aí, Antônio, que você passou, houve traição da sua parte para com Daiane, quando você estava totalmente errado aí, na sua vida errada, depois se consertou? Sim. Pronto, sim. Ela sabe disso? Sim, com certeza sabe. É porque às vezes assim, a mulher ela tem ela sabe, mas não quer saber. Sim. Ela sabe, mas muitas vezes as mulheres elas sabem. Mas você falou detalhes. Não, acho que não precisa. Certo. Isso já está resolvido, certo, né? Que bom. O que acontece? É como eu estou te dizendo. Sim. Como é que os homens são criados? Os homens, eles são criados para trair. Meu Deus do céu. Mas Rose. Mas é a verdade, meu Deus. Desde cedo, ele vê o pai traindo, né? Ele vê nas novelas os homens traindo. Ele vê os homens traindo o tempo todo. Ele cria uma ideia, uma crença, lembra que eu falo sobre crença, né? Não é normal. Não é normal, mas eles acham que Eu vou te dizer uma coisa, hoje não, desde quando eu entendi o poder da inteligência emocional, vamos supor, traição é uma fraqueza. Uma fraqueza. Sabe? No meu entendimento. Sim. É assim, vamos supor, o meu avô era um homem que traía muito minha avó. Muito mesmo. E assim, eu espelhava muito o meu avô. Entende? E aí eu quero te dizer uma coisa. O homem que é homem hoje, minha visão de homem o homem que é homem é aquele homem que respeita a sua família, que honra a sua família, que honra a sua casa, que valoriza, sabe? Então, que respeita a sua esposa. Porque quando você não respeita a sua esposa, quando você trai, já está dizendo, é traição. Se você trai sua esposa, quem mais você não trai? A esposa, a pessoa... olha a visão que eu tenho hoje de minha esposa, de mulher, de relacionamento. Minha esposa é minha parceira, é minha sócia. É aquela pessoa... que está junto comigo para crescer. Isso. Está junto comigo na vida. Sim. Se eu estou traindo ela, eu estou me traindo. Sim. Porque somos um só. Sim. Entendeu? Entendo. Quando você, vamos supor, a minha certidão de nascimento não existe mais. José Antônio. Agora os dois juntos. A certidão de nascimento agora é Antônio e Daiane. Sim. Então é uma certidão para os dois. Para os dois. Isso quer dizer o quê? Que somos um só. Um só, é verdade. Então quando você traz sua esposa, ou quando você traz seu marido, você está se traindo. É verdade. Então assim, lógico, isso vem das épocas feudais, do século, sabe? De séculos e séculos. Os homens foram treinados, inclusive na Bíblia fala de homens que tinham 200 mulheres e que não sei o que. Gente, mas isso é coisa, sabe? Isso é coisa que não serve mais para o nosso tempo. É verdade. Pode ter servido para uma outra época, para um outro tempo.
Mas hoje não. Mas no acabou meu esse entendimento é o negócio. seguinte, ninguém merece a traição. Sim. Ninguém merece. Eu te faço uma pergunta. Você quer ser traído? Não. Ninguém quer na realidade. Então, se você não quer ser traído, não é traia. verdade, É verdade. Tá? Quantas vezes você não já viu pessoas que traía, de repente na primeira traição que o outro lado deu, a pessoa caiu. Eu conheço pessoas que viviam traindo. Na primeira traição do outro, a pessoa caiu, entrou em depressão e quase morre. Eu já vi gente morrer por causa disso. Já pensou? Então assim, a traição, eu acredito que às vezes hoje quando eu olho para o que eu era, né, e embora eu consegui me ressignificar em relação a tudo isso, e eu acredito, Daiane também, né, mas assim, eu acredito que a traição ela é muito dolorosa, é uma dor muito grande, porque a traição ela vem junto com algo assim, poxa, eu confio em você, eu valorizo você, eu aposto em você, sim, eu entreguei minha vida ali, como é que se diz, eu gerei expectativa, né? E aí você simplesmente vai lá e, poxa, quebra esse elo. Sim, então sim. assim, hoje é minha forma de pensar, tá? E não estou condenando quem pensa contrário. Sim. Não estou condenando. Mas eu acredito o seguinte, que você, se você é homem ou mulher e você quer viver uma vida, uma parceria com o seu marido ou com sua esposa, pode ter certeza, esse é o melhor caminho. Sim. Porque assim, isso é interessante. A traição, na maioria das vezes você vai lá e o que você está buscando é um prazer imediato. Um prazer momentâneo. Sim. Vai te saciar. Mas com meia hora vem o desprazer. O desprazer é a dor de cabeça. É sem futuro, viu? Então assim, vem as consequências, tá? Vem as consequências. E as consequências podem ser muito mais negativas do que esse prazer. Do que positivo, então, o ser humano ele é muito focado em prazer imediato. Muito. E esse prazer imediato é que atrapalha o crescimento das pessoas. É verdade. Então, eu quero dizer o seguinte. Eu vi uma história no livro de um grande empresário que ele dizia assim: eu não faço negócio com homens que traem sua esposa. Ou vice-versa. Sim. Porque se aquela pessoa trai a sua esposa, trai seu marido, ela vai trair qualquer outra pessoa. Então, assim, eu achei muito interessante essa forma de pensar, né? Muito bem colocado, muito bem posicionado. Né? Porque, assim, se a pessoa trai a pessoa que dorme com ela, que está ali todos os dias do lado dela, apoiando, essa pessoa é uma pessoa, no mínimo, que não sabe valorizar aquilo que tem. Sim. Como ela vai valorizar o meu negócio, o negócio do outro, as coisas do outro? Então, assim, hoje a forma como eu penso sobre isso. A gente não está aqui julgando ninguém. Não estou julgando, eu estou dizendo o que eu penso sobre isso. É só assim, dando uma como é que eu posso falar? Para você alertar, para você se acordar. Se você anda fazendo esse tipo de coisa, você deixar. Evitar, viver uma vida melhor, dar mais valor ao seu esposo, à sua esposa. É isso que a gente tá querendo falar para você. Porque assim... Né? Não tá apontando ninguém, nem ninguém. Jamais. Olha, Rose, viu? até mesmo porque assim, ninguém pode atirar pedra em ninguém. É verdade. Ninguém pode julgar ninguém. Sim. Porque eu tenho falhas. Todos nós temos, Eu ainda tenho. O que eu tô falando aqui era de uma falha que eu tinha. Sim. E que eu consegui me trabalhar para poder sair dessa situação. E eu quero dizer que qualquer um pode sair. Tá? Sim. Qualquer pessoa pode. Então, assim, a gente ainda vem de uma sociedade que valoriza muito isso. Sim. Que valoriza muito a traição. Antigamente, você via... os homens se sentiam premiados por trair. Eu me lembro que quando a gente sentava numa rodada, um amigo dizia com toda: ontem eu fiquei com tantas, e não sei o que, e aquilo. Como se fosse um prêmio, né? Por ter traído sua esposa. Né? E aí depois perde a esposa. Sim. E aí depois
acaba o relacionamento. Pois é. Aí tem que se distanciar dos seus filhos. Aí vem os prejuízos da separação, as consequências, que não são muito boas. Porque tem pessoas que acham que não vai ter as consequências, né? Só pensa no hoje, no agora. Olha, uma palavra que eu digo tem consequências. Sempre o tem. que eu estou dizendo aqui tem consequências. Sempre tem. Tudo que nós fazemos aqui tem as ações têm consequências. Sim. Então o que eu penso hoje é qual é a consequência dessa minha ação. Eu acho interessante, Antônio, a Bíblia diz em Provérbios, aquele que... Eu acho interessante, porque Deus é perfeito e a Bíblia é muito perfeita. Aí o Senhor fala assim, olha, aquele que deixa, alcança misericórdia. Sabe? Aquele que deixa o pecado, deixa o erro. Seja qual for o erro, não somente a questão de trair, eu digo a questão de mentir, a questão de roubar, a questão... Qualquer. Aquele que deixa, abandona o pecado, pede perdão a Deus, vai alcançar a misericórdia do Senhor. Sim, olha, quando eu gosto muito de falar, eu sempre falo dos níveis neurológicos, e o ápice é o espiritual. Eu era muito carnal, né? Assim, muito carne, eu gostava muito de curtir, de farrear, né? De ir para as festas, e realmente minha vida era muito, muito diferente do que é hoje. E quando eu comecei a me desenvolver, quando eu comecei a melhorar, quando eu comecei a evoluir, né? E buscar mais ainda, não só a inteligência emocional, mas como a inteligência espiritual, aí eu comecei a ver que muitas coisas no mundo já não faziam mais sentido para mim. Sim, sim. Muitas coisas já não, sabe? Vamos supor, algumas coisas que eu valorizava, que eu muitas vezes largava minha casa para poder desfrutar daquilo hoje, não faz mais sentido nenhum na minha vida. Sim, olha. O que eu estava falando está em Provérbios 28:13. Que diz assim, olha, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Sim, justamente. Linda, então, né? A palavra de Deus. Não, é perfeito. Perfeito. É perfeito isso aí, porque, como eu tô dizendo, vamos supor, Rose, eu tinha uma questão minha do álcool muito forte, e de fato eu acreditava que, assim, eu ia morrer daquele jeito. Tô sendo sincero. Quem me conheceu muito, sabia o meu caminho, o meu futuro. Meu futuro era aquele. Aí é a questão do livre-arbítrio, né? Meu futuro era aquele. Digamos, Antônio, se você não tivesse deixado, talvez já estaria até morto. Não, como eu tô dizendo, eu me livrei muitas vezes de acidentes, meu Deus, de morte, porque assim, eu bebia e saía daqui para ir beber 200, 300 quilômetros de distância. Sim. Então assim, eu já dei PT em um carro, perca total, outro carro uma vez, eu me lembro que por pouco deu PT. Então assim, eu tinha muito prejuízo por causa da bebida. Sim. Muito Sim. mesmo. Mas o que acontece? É isso que eu quero dizer para vocês aqui hoje. Quando você parar de olhar para tentar alimentar seus desejos, né? Quando você deixar de alimentar esses desejos e começar a alimentar, né, a sua mente, o seu espírito, Sim. como a gente fala, né? Sim. Começar a alimentar o seu futuro, é diferente. É diferente as coisas. Mas lembra que eu falei? Eu passei, vamos supor, eu larguei o prazer imediato pelo prazer a longo prazo. Então eu deixei de beber, porque eu disse, não, eu quero uma vida melhor para o meu futuro. Certo. Eu quero um futuro melhor para mim. Sim, sim. Eu quero resgatar minha família. Eu quero resgatar. E eu resgatei minha família. Glória a Deus. Eu resgatei minha esposa, eu resgatei o relacionamento que eu tinha com minha filha. Então assim, eu me emociono muito, porque, vamos supor, eu sou muito apegado à minha filha. Sim. Muito. Eu deixo minha filha na escola, levo minha filha para a escola todos os dias. Eu vou deixar levar de manhã, de tarde, de noite. Vai buscar e vai deixar. Vou buscar, eu quem vou. Sou muito apegado a Mariana. Sim. Eu fico me imaginando hoje separado e vendo Mariana criado por outra pessoa. Meu Deus. Já pensou? Que situação. Né? Então assim,
eu Mas distante graças de a minha Deus, filha. Então assim, vocês poxa, estão como seria? juntinhos. Então, às vezes, se eu não tivesse pensado nisso, né, hoje eu poderia estar vivendo isso, no mínimo. Você com outra pessoa, Daiane com outra pessoa. E a distância de E minha sua filha. filha sendo Aí, criada olha que por outra interessante. pessoa, já pensou? Você tem que pensar sempre nas consequências. Sim, sim. Mas as consequências de seus atos não são só na sua vida, não. É na vida de seus filhos. Também. É na vida dos outros, das Sim. outras pessoas. Uma decisão sua gera consequência na sua Nossa. vida e na vida das outras pessoas. Demais, demais. Então, as consequências poderiam ser muito ruins, muito Sim. negativas, se eu continuasse. Então, hoje eu sei as consequências dos meus atos. Hoje, eu construo o meu futuro. Hoje eu construo o meu destino. Antônio, você já se perdoou em relação a tudo isso que aconteceu na sua vida? Você já se perdoou? Porque Daiane ele perdoou, mas você já se perdoou? É muito incrível isso. Sabe por quê? Entende? Eu vou te contar uma história. Sabe por que Você já breve, Sabe por que 5 Jesus fala minutos. do perdão? Porque todo mundo merece o perdão. Sim, todos. Você sabe por quê? Sim. As pessoas vivem de forma inconsciente. Sim. Então vamos supor, aquela pecadora que pecou, ela Sim. não tinha consciência. Mas aí ele diz, vá e não peques mais, porque agora você tem consciência. Assim, Então, vá, não faça mais. Então vamos supor, por que a Bíblia fala que é mais fácil, em termos do que ela está falando, é mais fácil uma prostituta ir para o céu Sim. do que um religioso. Sim, eu tenho certeza disso. Porque a prostituta, Porque é o coração ela não tem- verdadeiro. ela não tem consciência do ato. Sim. Ela não tem consciência da palavra de Deus. Muitas pessoas ainda nem sabem que Deus ou que Jesus existe. Como ela vai seguir a palavra se ela não conhece? Se ela não sabe? Sabe o que eu vejo também, Antônio? Aí, A questão de ela se arrependeu. Sim. A questão é se arrepender. mas, Tem religioso que mas não você se só arrepende. consegue se arrepender Ah. se você tiver consciência. Mas eu vejo de outra ato. forma. Eu vejo que ela tinha consciência do ato dela. Não, Só que ela se arrependeu. não, o que eu tô falando Ah. é metaforicamente. Sim, O que eu tô falando é, muitas vezes você tá pecando sem ter consciência de que tá pecando. certo. Vamos supor, vamos lá. Você lembra da menina que viveu com os cachorros? Sim, No filme. lembro Pronto. que você passou. Aquela menina tá errada? Não, Entende? entendo. Se eu fui treinado desde cedo para ser um traidor, e eu me transformo em traidor, certo. como eu vou ser outra pessoa? Se eu fui programado para isso. Foi programado pra isso. Mas... Aí Ah, eu descubro, nossa, existe um outro universo. sim, Aí, de repente, vem uma palavra do Senhor que diz assim, olha, não peque, não roube, porque isso é um tá pecado, errado, tal, né? isso tá Tá errado. Aí a pessoa diz, nossa, eu não sabia que estava errado. Pronto. Agora eu sei. O problema todo é quando você tem consciência e continua errando. Pois é. Aí sim, Pronto, aí sim é o grande pecado. Aí é sim o grande problema. Por isso que Você ele sabe fala, tá errado e por isso que ele continua. fala do religioso. Sim, Porque sim. o religioso sabe o caminho. Sim. Então não é sobre ler a Bíblia, mas é fazer o que está lá escrito. É viver. É viver, entendeu? É só falar de boca. Não é botar a Bíblia debaixo do braço aqui. De jeito nenhum. É você viver Entendeu? o que tá ali na É palavra. viver. Aí, esse é o grande Entende? problema. Essa é a grande diferença. Mas o interessante é que aquela mulher, ela se arrependeu. Sim, E Jesus é tão lindo, tão maravilhoso que a perdoou e disse, vai, não peques mais. Agora, se ela continuasse no erro, aí sim. Entende? Então, por isso que você não pode ser condenado Sim, pelo passado, lógico que não. né? Lógico, você tem que ter as consequências. Sim. Você vai sofrer as Vai ter as consequências. consequências, mas se Mas você você se não arrepender... pode estar fadado. Ah, Fadado. Ah, pronto, acabou. mas eu lhe fiz uma pergunta e você não respondeu. Você se perdoou? Me perdoei tranquilamente. Certo. Agora, eu não me perdoaria Ah, se hoje eu fizesse. pois é. Porque você sabe Porque tá hoje eu errado. tenho a consciência. A consciência. Embora eu sou humano. Sim, é claro. Embora eu sou Todos humano. nós. Nós humanos temos fraquezas. Fraquezas, todos nós. Mas não quer dizer
que você tem que errar. Lógico. Quer dizer que você tem que estar vigiando a sua vida. Tem que vigiar. Diariamente, vigiando seus vigiar, comportamentos, seus hábitos, quem eu sou, o que sou, por que estou vivendo isso, para que você não esteja por aí errando. É verdade. Porque muitas vezes você cria um motivo para errar. Sim. Você se sabota e diz, não, eu sou humano, posso errar mesmo. Não pode se sabotar. Não, depois eu... Sabe, tem gente... Sabe que parece às vezes, tem gente que diz assim, que nada, Antônio, eu vou pecar, roubar. Quando estiver no leito de morte, eu peço perdão a Deus e me arrependo. Me perdoa. Não pode. Sim, mas então, e se você não tiver a oportunidade desse momento? Pois é, isso que eu ia falar. Porque a vida é tão rápida, né? Então, a gente não assim, sabe de nada. Então, o conselho que eu dou pra você é assim, sabe aqueles mandamentos lá? Segue. Ama o próximo. Respeita o próximo. Valoriza o próximo, sabe? Então, assim, quando eu quis dizer sobre consciência, eu errei muito a minha vida inteira. Sim. E provavelmente eu iria continuar errando. Sim. Até aquele dia em que eu descobri que existia. Nossa, peraí. Existe um outro universo. Existe um mundo consciente. Eu fui programado, estava programado e não via que estava programado. Eu estava cego. Sim. Até que ali, opa. E você acordou. Peraí. Opa, parou aqui. Se eu continuar assim, onde eu vou chegar? Pois é. Aí ali eu decidi me reconstruir. Construir uma nova vida e viver algo novo. Mas sabe o que eu vejo, Antônio? Deus abriu sua mente. Sim. Deus abriu a sua visão. Deus tirou a cegueira da sua vida. Então, justamente, o que acontece nesse meio termo, né? O que acontece nesse meio termo é o seguinte, Rose, eu não queria ir. E fui meio que forçado para um treinamento de inteligência emocional. Sim. Lá foi... Faz tempo, foi onde? Foi em Recife. Em 2016, 2015 para 2016 ali. Sim. E aí, lá eu olhei e disse, caramba, eu não sabia disso. Eu não sabia que o ser humano pode viver praticamente de uma forma inconsciente. Certo. Então aí, quando eu descobri isso, eu digo, opa, eu preciso mudar a minha vida. Eu nunca tinha parado para analisar sobre a mim mesmo. Nunca tinha parado para analisar a minha vida. Ali foi a primeira vez que eu parei para analisar quem eu era, o que eu era. Foi ali que eu descobri de onde eu vinha. Por que eu estava vivendo aquilo tudo? Por que eu estava sendo aquilo? E foi ali que eu tomei uma decisão de viver algo novo, de viver uma nova vida. Antônio, deixa eu mandar um alô aqui bem especial para Manuel Relógio Peças. Deixou o contato, ele vai entrar em contato contigo. Ele estava nos escutando e nos parabenizando, dizendo, poxa, que bacana, gostei demais do Antônio. Muito obrigado, Manuel, muito obrigado. Manuel, ele tem uma lojinha aí no mercado turístico. Parabéns, seu Manuel. Relógio. Olha, eu fico muito feliz, seu Manuel, de ver uma pessoa como o senhor aqui. Olha, assim... Beijo ao Silvânia. Olha, eu fico imaginando o quanto é difícil uma pregação, né? Porque, assim, falar sobre o bem, falar do bem, falar sobre um futuro, falar que existe um mundo melhor, um universo melhor, para as pessoas é um desafio muito grande. É demais. Nossa. Porque é muito mais fácil falar o que as pessoas querem ouvir do que elas precisam ouvir. Entende? Então as pessoas preferem sempre estar alimentando o seu ego. Então é muito mais fácil chamar um colega para ir para um bar do que para ouvir uma mensagem como essa. Sim. É muito mais fácil chamar para ouvir qualquer outro tipo de música aí, que essas músicas de hoje em dia, sinto muito, são uma porcaria, só serve para destruir cada vez mais o processo mental das pessoas. É verdade, a música que mais faz sucesso na vida, hoje está mais fazendo sucesso, é uma música que o homem dá uma tapa na raba de não sei o quê. Cara, eu não gosto nem de falar isso. As evangélicas, mas assim... ainda ontem eu fiz um processo comigo mesmo, Rosa. E aí eu tenho 4 músicas evangélicas e uma música que eu uso. E aí eu faço um processo de meditação comigo, ouvindo as músicas e fazendo minha própria oração. Eu uso as músicas. Qual é a música? A principal, Sobrevivi, certo. Algo Novo. Olha. E aquela música de, como é o nome? Quem mandou você parar? Não pare. Não pare, certo. Então eu uso aquelas músicas, né? Eu acordo de manhã, aí boto bem alto,
coloco aqui no meu fone de ouvido e faço a minha meditação, fecho meus olhos e me imagino ali de frente com Deus, conversando com Ele. E não é tão bom. Porque assim, olha, presta atenção. Talvez você fique imaginando assim, Deus está no céu, Deus está na árvore, Deus está em todo lugar. Mas Deus está em você. Sim, dentro de nós. Tá? Então assim, eu penso, de vez em quando, eu fecho meus olhos ali e boto essa música bem alta e me imagino conversando com Ele. E é muito louco isso, porque ainda ontem fala é muito louco. Ainda ontem eu tive uma sensação prazerosa demais. Muito prazerosa. E meio que eu ouvi dele assim dizer, ó, acabou. Isso é lindo, porque quando você coloca na sua vida, acabou o sofrimento, acabou a dor, quando você diz assim, acabou. Sim. E quando você muda o seu sistema de crença, e você diz, acabou. Agora eu vou olhar pra frente, vou construir meu futuro, vou construir minha vida. Nossa. É muito bom. E aí quando você diz assim, eu tenho a permissão dele, eu estou com ele, ele está comigo, já era. Já era. Então assim, gente, coloca isso, vai. Olha para onde você quer chegar. Sim. Olha para o teu destino, para o teu futuro, para o teu sonho. Diga, Senhor, pega aqui na minha mão, tá comigo. Me ajuda, tô aqui dentro. Força. Ouve uma música boa. Imagina você chegando no teu objetivo e vai. Sim. E vai. Porque tem gente que às vezes quer sabotar a gente, dizer assim, Antônio, mas e se Deus não permitir? Porra, Deus permite, não existe essa. Se for para o seu bem, se for para o bem da humanidade, se for para o bem das pessoas, lógico. Sim, entendeu? Sim. Não existe essa. Agora, talvez a única coisa que esteja precisando é um passo seu. Sim. É uma decisão sua. Decisão é você querer. Sabe, é você dizer, ok, Senhor, eu quero. Sim, mas o que você vai fazer para conquistar? Sim, é verdade. É você tirar aqui, ó, levantar e sair e ir. É verdade. Porque senão, imagina Davi ali que teve aquela coragem de enfrentar. Ele foi, ele saiu e disse, eu vou. É linda essa passagem. Eu vou. E foi sem arma, sem nada e conseguiu. Então, ele assim, conseguiu porque o Senhor estava com ele, viu? Então, ele estava na frente. Então é isso que eu estou dizendo. Mas ele está com todos. Eita, ele está comigo, está com você. Está sim. Entendeu? Sim. Então, assim, não existe essa. Deus não está naquele. Quem quiser agora tem. Sim, sim. Entendeu? A porta da graça está aberta. Então é isso. Gente, eu só tenho a agradecer. Você quer continuar aí com esse conteúdo, segue a gente lá no Instagram, Antônio Nóbrega. Segue Rosipado Antônio Nóbrega Oficial, né? Segue Rosipado 91, segue. Tá? E outra coisa, segue lá nosso Instituto IBE Coach com Propósito, no Instagram, IBE Coach com Propósito. Bacana. E assim, nós já voltamos aos treinamentos, agora em julho nós vamos ter o treinamento Vendedor de Elite. Vamos ter o Titã em agosto. Meu Deus, eu vou! Inclusive tem muito poucas vagas. Gente, o Titã em agosto vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Top. Mais um treinamento para te ajudar a crescer, para te ajudar a evoluir, para ser uma pessoa melhor do que o que você é hoje, para ser uma pessoa grande. Parabéns para você, todos os ouvintes. Muito obrigado, Rose. Obrigada, Antônio! Até semana que vem, Antônio. Ótimo feriado pra você, Daiane. Pra você a pequenininha também. Amanhã é feriado? Amanhã é feriado, querido. Nem sabia. Tá vendo? Eu não sou feriado ligado amanhã. Aí sexta a gente volta com mais programa em você. Vamos lá. Vou colocar uma música aí dedicada pra você, ouvinte, tá? Eu quero ter aqui já. Qual é a que você colocou? Coloquei Sobrevivi, que você quer. Você me pediu. E não pare. E não pare. Pronto, eu quero que você escute essa música de olhos fechados, pensando nos seus sonhos. Amém. Escute essas duas músicas de olhos fechados. Como se você estivesse ao lado de Deus ali, frente a frente com Ele. E você vai escutar essas duas músicas e você vai... Eu tenho certeza que algo vai mudar na sua vida agora. Então vai lá, escuta essas duas músicas de olho fechado, pensando naquilo, no seu objetivo, no seu sonho, no seu futuro. Gente, muito obrigado, um grande abraço, sucesso para todos vocês. Vou deixar essa live salva, tá? E se você quiser voltar, vai lá e escuta, tá bom? Um grande abraço, sucesso. Olha ali, minha querida Rose ali, ó, mandando um abraço para todos, ó. Olha ali ela, ó. Deixa eu ver aqui. Olha ela ali. Aí, ó. Olha ela ali, ó. Manda um abraço, Rose. Rose, manda um abraço. Eu não me calei e não vou me calar.
Um abraço, gente. Sucesso. Rose, mas não é essa música, não. Hã? É Sobrevivi de... Você pediu ali, peraí. É.